Nós queremos saudar aos amados, às amadas, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Noite de bênção, noite de adoração, noite em que um povo se entrega ao seu Deus. Isto é algo maravilhoso. Portanto, nós mais uma vez saudamos a você aí no YouTube, que estará também acompanhando essa mensagem, ouvindo em dias posteriores, com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém? Glória a Jesus. Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo 23 até o 29. Evangelho de Mateus 2, 23. Nós vamos fazer a leitura até o 29. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés diz, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo, e o terceiro, e o quarto, e o quinto, e o sexto, até o sétimo. E por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: grava isso, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo a Escritura nem o poder de Deus. Até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar levantando uma oração ao Senhor, dizendo: nós te suplicamos, Senhor, que esta mensagem ela venha elucidar nossas dúvidas, que ela venha a trazer à nossa mente, aos nossos corações, um entendimento do teu propósito, e nós venhamos, Senhor, cada dia a entendermos tudo aquilo que o Senhor tem de maravilhoso para cada um de nós. Assim, Senhor, nos prepara mais uma vez para estarmos aptos a glorificar e exaltar o teu nome. Nós oramos assim, Senhor, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A passagem lida é muito interessante, que os irmãos e as irmãs vão entender. Primeiro, explicar, necessário se faz, quem eram os saduceus. Eles eram sacerdotes do templo, conhecedores da palavra. Entretanto, presta bem atenção nisso, eles não criam na ressurreição. E isso é um confronto total à mensagem do Evangelho. Porque a nossa fé se
baseia no Filho de Deus, que veio, ministrou o reino de Deus no nosso meio, foi à cruz do Calvário, derramou o seu sangue, pagando o preço nosso do pecado, retornando-nos a comunhão com Deus e sepultado, ao terceiro dia ressuscitou. Então, vejam bem, ao terceiro dia ele ressuscitou. Então a nossa fé, se ela não crê que o Senhor Jesus Cristo, ele foi morto, ressuscitou e está na casa do Pai, essa fé, ela é vã. Ela não nos faz sentido algum. Então vejam bem, o confronto ali era real, porque eles vão trazer um ensinamento. Emanuel, coloca pra gente ali, Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 e 6, Deuteronômio 25, 5. Quando alguns irmãos morarem juntos e algum deles morrer e não tiver filho, então a mulher do defunto não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado, claro, evidentemente solteiro, entrará a ela e a tomará por mulher e fará a obrigação de cunhado para com ela. 6. E será que o primogênito que ela der à luz estará no nome do defunto, tá? Para que o seu nome se não apague em Israel. Era um nome para toda a eternidade. Era um momento diferente de Deus tratar com o homem ali, o que não se propaga hoje no nosso meio. Então nós precisamos termos este entendimento. É a letra. Nós sabemos muito bem que a letra nos traz uma palavra de juízo, ela não salva, ela aponta o pecado do homem. Então eles vão e testam o Senhor Jesus com essa informação, dizendo: olha, o homem morreu, deixou viúva, e aí agora nós temos um problema aí, porque ela vai se casar sucessivamente, muito provavelmente ela não deu descendência para nenhum deles, então provavelmente ela seria uma mulher estéril. Olha só como é sério isso. Mas eles dizem para ele: agora os 7 estão lá na eternidade. O Senhor está dizendo que tem ressurreição. Então, se tem ressurreição, eles vão estar lá na eternidade. Essa mulher, os seus 7 maridos que foram aqui na terra, e agora? Ela vai ser mulher de quem? Do primeiro? Primeiro só sei, eu vim primeiro. Não serve. Será do segundo? Será do terceiro? Do quarto? Do quinto? Do sexto ou do sétimo? Era um teste para o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus vai responder para eles algo maravilhoso. Ele diz assim: da eternidade não haverá mais necessidade de procriação. Olha só, o número está completo. A procriação é aqui agora, porque o Senhor, quando fez o homem e depois ele vai fazer a mulher, ele diz: crescei e multiplicai e povoai a terra. Era um tempo necessário, mas lá na eternidade não, já não é mais necessário. Então lá
nós seremos como os anjos. Olha que coisa maravilhosa. E o Senhor Jesus disse assim: vocês estão errando, porque vocês não conhecem as Escrituras. Quero dizer para vocês, meus amados, por favor, quero dizer para vocês, meus amados, de que esta palavra, ela não pode ser um livro aberto ou fechado na sua sala dessa forma assim, ó. Igual muitos fazem. Ela tem que ser um alimento diário para cada um de nós. Pastor Carlos, que nos fala, tem um costume. Ele vai ver televisão na sala. Então, do lado do sofá, está ali a Bíblia. Companheira, aberta ou fechada, mas em todo tempo está sendo objeto de examinar. Da mesma forma que no quarto de dormir ao lado da cama, quero convidar você para testemunhar isso daí, tá? E olhar. Do lado da cama, tem lá o que a pastora Maria chama, não sei se é criado mudo, porque ele não fala, né? Mas fica ali. Ou seja, um móvelzinho pequenininho que fica do lado da cama, e está ali mais uma Bíblia ali. Uma não, né? Mais algumas, né? Fora os livros, que fica ali. A todo momento tem oportunidade, vamos aqui nos alimentarmos da palavra de Deus. Então, nós precisamos entender. Quando o Senhor Jesus, ele diz assim: olha, errais não conhecendo as Escrituras. Porque as Escrituras, elas exatamente nos revelam a vida que está disposta para nós. Mas também nos mostra o que nós precisamos fazer para vivermos eternamente ao lado do Senhor. Mas para isso, nós precisamos não simplesmente ouvirmos o que o pastor fala, mas examinar as Escrituras para ver e confirmar se o que o pastor está falando é o correto, para não cair numa operação de engano. E o Senhor, meus amados, minhas amadas, uma mensagem breve hoje, bem simples. Eu pediria ao amado irmão Emanuel, Carlos Emanuel, que colocasse no livro do profeta Oséias, no Antigo Testamento, uma advertência de Deus que ecoa em nossos ouvidos até hoje. Oséias, no capítulo 4, versículo 6. Oséias, capítulo 4, versículo 6, quando ele diz assim: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Fica até aqui. O restante é uma palavra de juízo. Nós vamos ficar até aqui. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Deixa eu falar com vocês aqui. Olha só. O que nós temos hoje? Eu vou estar falando na escola bíblica, provavelmente do próximo domingo, sobre isso. O que nós temos hoje
no nosso dia a dia, permeando este mundo, esta era, esse momento tão difícil. E eu não me canso de passar aqui para vocês. Vou repetir mais uma vez. O jovem Mateus vai falar, pastor, vou falar mais uma vez, eu já ouvi isso. Outros falarão também. Mas olha, nós estamos diante da filosofia do evolucionismo. É complicado, que contrapõe ao Deus Criador. Então, contrapõe a teoria da criação. Nós temos hoje a filosofia do humanismo, quando coloca um Deus como serviçal da sua criatura, e não o contrário. E com isso, o homem se afasta do Deus verdadeiro, tombando pelos labirintos da vida, entregues às mais absurdas paixões. É o tempo que nós estamos vivendo, onde não se valoriza o Deus verdadeiro. Não estou pregando aqui para quem está me assistindo nesse momento, para você que está me ouvindo, mas é uma pregação para te alertar daquilo que está acontecendo. Nós estamos vivendo uma operação de engano, onde o certo, ele virou duvidoso, e o duvidoso virou correto. A mentira campeia pelas avenidas, pelas vilas, pelos morros, pelos centros. E vem as guerras, vem a violência sem medida, e entra a cultura do humanismo. Mas ao lado disso tudo, eu já falei aqui, o naturalismo, onde o homem, ele não consegue entender o que transcende, o que está acima dele. E eu estou falando da falta de fé, porque conforme diz a palavra lá em Hebreus 11:1, que diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperem. Não é isso, Emanuel? Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Andar por fé não é o que eu vejo, mas eu preciso transcender. Quando eu vou transcender, eu vejo o poder de Deus manifestado na minha vida, na sua vida. É aquele que é capaz de levantar o homem do monte de lixo para colocá-lo no lugar mais alto possível. Louvado seja o nome do Senhor. Eu posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Amém, glória a Deus, né? Então veja bem, a pergunta é: pastor Carlos, o senhor está dizendo que a palavra diz em Oséias de que Deus está dizendo que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, Emanuel, Isaías 29:24 vai nos dar uma mensagem a respeito. Olha, os errados de espírito virão a ter entendimento. Ó, e os murmuradores aprenderão o quê? Doutrina, o ensino. Aqui nós temos um compromisso de pregar a verdade. E é essa verdade que o mundo carece.
Nós não queremos dizer de uma religiosidade, porque esta está implícita no homem. Mas nós estamos falando de algo que as pessoas, elas vão ao culto, elas vão à igreja, mas elas continuam não entendendo a vontade de Deus. Mas pastor Carlos só está trazendo uma palavra de acusação? Não, muito pelo contrário. Nós queremos trazer uma palavra de entendimento e vocês vão perceber pelo que nós vamos falar. No livro de Atos dos Apóstolos, Emanuel, Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, pois bem, no versículo 26 e seguinte, eu quero trazer para vocês uma ilustração. Aqui vocês vão ver que não é palavra do pastor, é palavra de Deus. Presta bem atenção. Olha, e o anjo do Senhor, ele falou a Filipe, dizendo, levanta-te. O anjo do Senhor falou para Filipe, olha, levanta-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E ele se levantou e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor, quer dizer, um homem considerado, de Candace, que era a rainha dos etíopes, era um homem importante. Eu estou conseguindo, né, Manuel? Eu estou já no 27. O qual era superintendente de todos os seus tesouros, ele guardava as riquezas da rainha, e ele tinha ido a Jerusalém para adorar. Da mesma forma que vocês estão aqui, adorando a Deus, glorificando a Deus, exaltando o teu nome, se entregando ao Espírito Santo de Deus. E naquele momento a palavra diz em 28, e regressava, assentado no seu carro, e ele lia o profeta Isaías. Imediatamente, no 29, disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a este carro. 30, e correndo Filipe, ouviu que ele, mordomo, ele estava lendo o profeta Isaías. E a pergunta para ele é a mesma pergunta para mim e para vocês nessa noite. Entendes tu o que lês? Que profundo, hein? Deus não está preocupado que você seja enganado. Ele quer que você entenda a palavra dele. Porque a palavra dele precisa ser alimento para a sua alma. Tem que ser luz para as suas decisões. Tem que ser o bom pastor para te direcionar. Tem que ser a água da vida para dessedentar a sua alma. E tem que ser a rocha para que você não se afaste para os maus caminhos. Dizíamos ainda há pouco, com meu irmão, Carlos César, ainda há pouco, dizendo para ele, é muito fácil para um jovem se desviar. Basta uma primeira e única experiência. E depois nunca mais se conserta. Entende tu o que lês? E você vai entender. Você vai entender porque nós vamos estar trazendo aqui uma palavra para que haja um entendimento agora.
Manuel, Gênesis capítulo 4. Vamos ver o 5, 6, 7, rapidamente. Mas para Caim, para a sua oferta, Deus não atentou. Então irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Abel havia feito a oferta, Deus aceitou. Mas de Caim, Deus não aceitou. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? 7. Agora vem para mim, para você, para todos nós. Se você fizer bem, não haverá aceitação? Agora, se você não fizer bem, se você não fizer bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. E não demorou muito, ele assassina o seu irmão. O pecado está à porta. Meus jovens que estarão ouvindo aqui no YouTube, presta bem atenção nisso. O pecado jaz à porta. O convite está próximo de você. Isso daí não tem nenhum problema inicial. Não é assim? Faz bem. Mas eu digo para você que brevemente você será um terreno devastado. Que tristeza, que tristeza. Então, eu volto à leitura lá de Atos 8, 20, 8, 30. Entende o que leis? Aí vem a minha palavra e a sua. A minha palavra que um dia eu também falei. 31. E ele disse, olha, o mordomo respondeu a Filipe: mas como eu poderia entender se ninguém não me explicar? O culto à palavra de Deus é explicação. Louvor é exaltação. Mas não se pode criar uma doutrina em cima de um louvor, porque a doutrina está estabelecida na palavra de Deus. E ele diz, como eu posso entender se alguém não me explicar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. O lugar, 32, o lugar que ele lia na escritura foi levado como ovelha para o matador. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse, rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua Bíblia, começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E eles iam caminhando, tá? E chegando ao pé de alguma água, disse o eunuco, eis aqui a água. O que impede que eu seja batizado? Era um homem já convertido, era um homem já que entendera a palavra de Deus, é um homem que queria receber Jesus. E disse Felipe, é lícito, se você crê de todo o teu coração, e respondendo ele a mesma resposta que um dia eu, a pastora Maria, e muitos aqui deram, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a gente vai observar que ele ali é batizado e ele segue o seu caminho, louvando, glorificando, feliz da vida. E Filipe seguiu o seu caminho. Quero dizer para vocês, eu tenho uma obrigação como pastor do Evangelho, entregar a palavra de Deus. Entrega a palavra é com você. Porque não sei o dia que Deus vai me chamar. Eu só sei que será o dia mais maravilhoso. É muito melhor estar com o Senhor do que estar aqui. Muito melhor. Mas vamos seguindo, na medida em que Deus assim o quer. E meus amados, eu me lembro de que há um povo, ainda em Atos, Manuel, Atos 17:11.
para a gente encerrar a mensagem, em Atos 17, 11, eu até vou ler o 10 para a gente entender, mas eu quero o 11 como cerne do que nós estamos falando. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Olha, presta atenção nisso. Foram à sinagoga dos judeus. 11. Ora, estes, ou seja, os bereanos, eles foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, onde tinha uma igreja. Aonde foi escrito a primeira carta aos Tessalonicenses e foi escrita uma segunda carta aos Tessalonicenses, que faz parte do contexto da Bíblia. Então, veja bem, os bereanos foram mais, nobres do que o que estava em Tessalônica. Sabe por quê? Porque lá tinha gente rica, porque lá tinha gente pobre, porque lá tinha gente de toda espécie. Não. Olha por quê. Porque de bom grado, estabilizou? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu chegar de novo, ó. Porque de bom grado receberam a palavra. Olha, você recebeu a palavra aqui nesta noite? Amém. Recebeu. Agora veja bem. Eles receberam, mas veja bem. Eles iam para a casa deles e examinavam a cada dia das Escrituras se era verdade aquilo que eles ouviram. Um dia eu não estarei mais aqui. Vocês estarão. Prestem bem atenção. Não caia em conversa. Não estou falando de igreja nem de pastores. Mas não caia em conversa de igreja e pastores se não estiver adequada à luz da palavra. Ah, o pastor falou assim. Tá bom. Por educação eu vou ouvir. Mas quando eu chegar em casa eu vou ver se é isso mesmo. E se eu não souber, eu vou pedir alguém para me explicar. Aí você alcança a nobreza. Então, nós queremos encerrar esta mensagem dizendo para você, meu irmão, minha irmã, para vocês que estarão ali no YouTube acompanhando, para a igreja aqui em especial, eu queria que vocês, ao receber o link, passassem para os seus contatos, para que quanto mais pessoas entrarem na mensagem, o YouTube nos mantém lá o nosso canal. Nós não pagamos nada para estar no YouTube, mas é necessário que a gente tenha mais assistência. Então você que está no YouTube também, que se identifica com a nossa mensagem, dê ali o seu like, faça um comentário, não tem problema, ainda que seja um comentário contrário à mensagem, eu vou estar abençoando a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor nos e os abençoe. Lembrando, errais porque não conheceis as Escrituras. É o título da mensagem. A paz do Senhor Jesus.